comentar com você neste vídeo sobre a vitória do Ceará pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza, né? Neste primeiro importante encontro das duas equipes na temporada. Essas duas equipes vão jogar outras vezes, né? Vão fazer também a final do campeonato, né? Que vai acontecer no final deste mês, né? E tivemos aí uma prévia, portanto, do que pode ser esse encontro da final. E nessa prévia, acho que ficou um tanto quanto claro para os torcedores do Ceará que é possível sim conquistar o título diante do seu grande arquival. E ficou também bem claro para os torcedores e torcedoras do Fortaleza que as coisas ainda não estão muito bem no Lion neste começo de temporada, né? Então a gente percebe que a equipe está com dificuldade nessas transições, a equipe está com dificuldade quando precisa trabalhar no campo de ataque. E acho que isso aí tem algo muito importante, né? Dentro dessa dificuldade de tramar ali no campo de ataque, né? Fortaleza é uma equipe que assim, se acostumou demais, na minha opinião, a esse jogo de transição, esse jogo defensivo, né, e tentar jogar no erro do adversário. Isso pode ser, evidentemente, uma vantagem quando a equipe de Fortaleza lidar com equipes muito mais fortes, né? Fazendo muito bem, usando muito bem essa estratégia, né? A equipe pode perfeitamente explorar os erros dos seus adversários mais importantes e conseguir resultados aí também relevantes, né? Porém, isso pode ser um problema quando a equipe lidar com times da sua estatura, né, ou times que têm um planejamento financeiro, uma condição financeira menor, né, que é neste momento o caso do Ceará. Em tais situações, pode ser bastante complicado para a equipe do Fortaleza, porque a equipe se habitua, na verdade, ao jogo defensivo diante do Ceará. O que o Ceará fez hoje? O Ceará, sobretudo no segundo tempo, né, obrigou o Fortaleza a ter um jogo ali defensivo, né? Um jogo ofensivo, né? Trabalhando ali, tramando ali no campo de ataque, né? E a situação ficou muito difícil para o Lion. Tivemos no primeiro tempo, por exemplo, um Ceará extremamente efetivo, né? Conseguindo fazer a sua proposta funcionar bem melhor do que a proposta do Lion. A equipe, quando chega, consegue finalizar mais, né? E consegue também acertar mais o gol do que a equipe de Fortaleza. Consegue finalizar mais por dois motivos. Um deles, né? Em virtude da capacidade da equipe de tramar, que no campo de ataque hoje teve muito mais felicidade do que Fortaleza nesse tipo de jogo, e também consegue esse tipo de situação em virtude dos erros defensivos do Fortaleza, não erros propriamente ali da linha defensiva, mas erros do sistema defensivo do Fortaleza, que permitiu muitas finalizações no primeiro tempo em especial, né? E isso ocorre em virtude do quê? Isso ocorre em virtude do meio campo do Fortaleza. A equipe do Fortaleza não conseguiu hoje ter uma vida inteligente no meio de campo, né? Quando falamos em vida inteligente, estamos falando sobretudo da capacidade da equipe de construir jogo, mas a equipe do Fortaleza também não teve hoje no meio de campo uma capacidade de proteção ali, e a bola chegou muito facilmente ali, chegou muito arredondada para os atacantes da equipe do Ceará quando eles chegaram perto da área da equipe do Fortaleza. Então, a defesa do Fortaleza, o sistema defensivo do Fortaleza deixou a desejar na partida de hoje. Foi 1-0 para o adversário, poderia ter sido mais, de certa maneira, né? Poderia até fazer gols o Fortaleza, mas evidentemente que o Ceará também poderia ter feito mais gols do que fez, né? Tivemos, evidentemente, uma arbitragem ruim, cometendo alguns erros, né? Invertendo algumas situações ali, erros assim, chatinho, né? Chato de se ver, pela repetição. Um árbitro com dificuldade de bancar a sua personalidade em alguns momentos, árbitro que não via algumas faltas em algumas situações, árbitro que não viu um pênalti ali para o Fortaleza. Foi realmente um pênalti, a bola de fato bate no braço do Pulga, que na verdade não tava, enfim, a única coisa que ele pretendia naquele momento era proteger o rosto dele, né? E de fato ali foi pênalti. Dá para contestar? Dá para contestar, mas acho que se tivesse o VAR, poderia ter havido a marcação do pênalti, sim. Por outro lado, teve um contra-ataque, né, do Ceará, em que o Lucas Sacha faz uma falta, né? Uma falta ali, assim, coloca o corpo em cima do Saulo Mineiro, né? Uma situação de contra-ataque que seria muito interessante para a equipe do Ceará, porque não havia muitos outros jogadores do Fortaleza ali para marcar aquele contra-ataque, né? Você tinha ali os zagueiros muito à frente, né? Poderiam ser vencidos facilmente, porque na correria eles teriam que correr para trás, né? Então a situação ali era muito benéfica também para o Ceará, e o árbitro simplesmente sequer deu cartão amarelo para o Sacha. Então houve muitos erros, né? E dá para contestar de um lado e de outro, evidentemente, mas os erros da arbitragem não explicaram o que foi o jogo, os erros da arbitragem não explicaram o que foi também o desempenho das duas equipes nessa partida pela Copa do Nordeste. Deixando claro, né, a equipe do Ceará se pensou, se concebeu
como o adversário mais frágil da relação, né? E pautou seu jogo dentro disso. Então foi um jogo em que houve um fechamento melhor dos espaços, um jogo em que houve também um aproveitamento melhor, né, das situações que teve, um jogo em que a equipe especulou melhor em cima dos erros deixados pelo Fortaleza. Enquanto a equipe do Fortaleza tinha uma ideia de tentar dominar o seu adversário, mas essa ideia nunca era muito clara, né? E volto a dizer, acho que tem um problema nessa proposta, nessa ideia de jogo do Fortaleza, que está exercendo demais essa ideia, essa mentalidade defensiva. Não precisa necessariamente ser dessa forma. Claramente que um time ele pode ter muitas ações ofensivas, mesmo trabalhando no seu campo de defesa, né? Então, ser ofensivo não significa necessariamente ter uma maior posse de bola do que os seus adversários. Ser ofensivo não significa necessariamente trabalhar quase que o tempo inteiro no campo de ataque no campo de defesa do seu adversário. Ser ofensivo é praticar ações defensivas dentro de campo, ainda que essas ações possam ser praticadas no campo de defesa. E acho que nisso aí Fortaleza está deixando a desejar. É uma equipe que pauta muito esse jogo defensivo, mas mesmo no campo de defesa não tem praticado a defesa da sua área, né, a defesa do seu primeiro campo, né, com ofensividade. Consegue entender isso? Então, as ações de bloqueio, por exemplo, ao portador da bola da equipe adversária, não são bloqueios tão relevantes, né? Você não tem, por exemplo, um jogador em cima do portador da bola com outro jogador ali chegando para atrapalhar, né, para dar apoio, né, para o jogador da sua equipe, e também você não tem outros jogadores do Fortaleza bloqueando a linha de passe, né? Então, aquele que porta a bola ele tem muita facilidade para fazer esse passe. Por quê? Porque você não tem esse bloqueio, né? Não há o bloqueio. Então, o jogador se aproxima do portador da bola e tem uma facilidade muito grande de receber essa bola. Por quê? Porque ele se apresenta ali e não tem uma marcação como deveria. Além do que, esse jogador que porta a bola, neste caso o jogador do Ceará, ele tem este seu colega que se apresentou para receber, mas ele tem um outro colega que se apresentou para receber, ele tem um espaço futuro, um colega especulando ali no espaço futuro, também podendo receber uma bola em profundidade, né? Então o Fortaleza tá errando muito nesse tipo de marcação. Então o Fortaleza não tem praticado essas ações mais ofensivas no seu campo de defesa e tampouco tem conseguido muito sucesso quando vai para o campo de ataque. Por quê? Porque fica tanto no campo de defesa, fica tanto com essa proposta defensiva que, na minha opinião, volto a dizer, é exagerado, não precisa ser desse jeito, não é necessário ser desse jeito. Isso não tem nada a ver, inclusive, com o Vojvoda do começo da carreira, nada a ver, absolutamente nada. Né? Ele pode perfeitamente ser um técnico extremamente defensivo, tá tudo muito bem, tá? Mas a gente precisa dizer, esse Vojvoda é muito diferente daquele Vojvoda do passado. E a equipe pode, evidentemente, ser defensiva, não tem nenhum problema. Dá um exemplo para vocês aqui, que foi a partida entre Uruguai e Argentina que aconteceu na Bombonera, né? A seleção do Uruguai, hoje dirigida pelo Bielsa, venceu a Argentina e venceu o Brasil na sequência, né? Há 30 anos que o Uruguai não conseguia fazer isso pelas eliminatórias aqui do futebol da América do Sul. O jogo em Buenos Aires contra a Argentina, que não perdia de jeito nenhum para ninguém, né? Foi um jogo impressionante do Uruguai, um dos jogos mais impressionantes que eu vi do Uruguai nos últimos tempos. E nessa partida, a equipe do Bielsa jogou lá na Argentina quase o tempo inteiro no seu campo de defesa. Era impressionante, né? A posse de bola da Argentina foi gigantesca. Mas onde estava o bielcismo nisso? O bielcismo ali estava presente nas ações ultra-ofensivas que o time do Bielsa praticava mesmo no campo de defesa. E a coisa era tão desgastante para o time da Argentina que quando esse Uruguai ia também para o campo de ataque, ia até com certa facilidade e sabia o que fazer no campo de ataque. Por quê? Porque essa proposta é muito levada a cabo nos treinamentos. O Vojvoda, quando ele faz o Fortaleza ser uma equipe muito defensiva, evidentemente que os treinamentos da equipe também são pautados, né, no jogo defensivo, né? Então, o Fortaleza, na verdade, pode estar caindo numa armadilha. Precisa sair disso daí. O Fortaleza não é mais aquela equipe tão frágil como já foi em outros tempos. Dá para bancar um jogo diferente. E essa proposta, na verdade, ela se complica muito quando a equipe do Fortaleza pega times com uma certa dificuldade para jogar, times que têm orçamento menor, e times de Série C, de Série B e tal. E esses times, na verdade, o Fortaleza, quando encara esses times, tem apresentado enorme dificuldade, justamente por quê? Porque essas equipes, elas conseguem fechar muito bem os espaços e conta com a ineficiência do Fortaleza de ter as variações necessárias e importantes para conseguir furar os seus bloqueios. E não tem essas variações do time do Fortaleza, porque isso não deve ser tão treinado assim no momento em que o Vojvoda prepara o seu time. E não é tão treinado assim porque ele está pautando cada vez mais a ideia do jogo defensivo, né? Então, veja, você tem uma posse, hoje a gente teve claramente isso contra o Ceará, uma posse, né, por circunstância e não por ideia. E essa posse por circunstância vai acontecer em outros jogos também.
É claro que o Fortaleza vai, por ter um elenco muito bom, de muito bons jogadores, né, vai conseguir vencer algumas partidas, evidentemente, contra adversários muito mais frágeis, né, mas pode ter uma dificuldade muito grande em relação a isso, né. Por quê? Porque é uma posse de bola, hoje foi assim, muito maior do que o seu adversário, isso sobretudo no segundo tempo, mas uma posse de bola por circunstância do jogo. O Ceará resolveu jogar no seu campo de defesa, fechar o seu campo de defesa completamente, sobretudo depois que fez o gol, né? E deu a bola, deu campo para o Fortaleza, e o Fortaleza não sabia o que fazer. Então, até em virtude de todas essas circunstâncias, o Fortaleza teve uma posse de bola, mas não conseguiu saber o que fazer com ela, enquanto o seu adversário tinha um jogo muito mais lúcido do começo até o final da partida, teve muito mais finalização, poderia ter feito inclusive o segundo gol com o Saulo Mineiro, uma grande defesa do João, né? Evidentemente que o Fortaleza também teve chances, né? Teve uma falta no Marinho no final da partida, que foi uma falta em que o goleiro foi muito bem, o Richard, né? Poderia ter sido o gol do Fortaleza, né? O Marinho que, enfim, ciscou em alguns momentos, caiu em outros tal, mas acho até que ele arriscou, né? Ele teve essa falta que ele cobrou, teve uma outra situação ali que ele driblou o jogador e chutou, a bola até agora ninguém sabe onde está, né? Parece que já encontraram a bola lá no Oceano Atlântico, né? Mas pelo menos ele tentou, ele praticou algumas tentativas sim, né? Tá muito mal, não é ainda o que se espera dele, se espera muito mais dele, mas ele fez algumas tentativas no jogo de hoje sim. Então o Fortaleza hoje, até que o Vojvoda fez algumas tentativas, acho que a entrada do Sacha, neste caso, eu não gosto muito do jogo do Sacha, fez bem de certa forma para o Fortaleza, a leitura foi muito boa, até porque o Cauã não estava tão bem assim na partida. De repente, no segundo tempo, se ele ajustasse um pouco mais ali o setor, por exemplo, do lado do campo, o próprio jogo do Cauã melhoraria, mas ele preferiu tirar o jogador realmente não estava rendendo tanto assim como em outros momentos, né? Então o Sacha, em teoria, uma substituição que não tem o menor sentido, mas vamos combinar que até que funcionou um pouco mais. Eu acho que funcionaria bem mais, contudo, se no lugar do Sacha naquele momento tivesse entrado o Caleb. Então o Vojvoda não erra quando coloca o Sacha, mas eu acho que ele erra quando opta pelo Sacha e não pelo Caleb naquele momento, né? Porque o Caleb ele entra já numa situação de muita pressão no final e não consegue resolver muita coisa não. Então o Ceará mereceu, o Ceará conseguiu ter ali até mais triangulações, um jogo muito mais lúcido, uma transição muito melhor, um jogo defensivo interessante e o Raí Ramos detonando, né? Vamos combinar. E aí, eu era uma pessoa, analista, que não acreditava, na verdade, né, que o Raí conseguisse ter esse desempenho no Ceará. Ele tá realmente jogando bem. Hoje fez mais uma partida importante, já não é o primeiro gol dele, né? Acho que é o terceiro gol que ele faz, né? Agora em 2024 pelo Ceará. Quando ele fez o gol, ele poderia ter feito o gol antes daquele arremate que deu de fora da área. Agora o mais impressionante é que ele arremata de fora da área, né? O goleiro faz uma grande defesa, só que aí, na cobrança de escanteio, a bola sobra de novo para ele. Naquele momento, veja, quando eu falo do espírito defensivo da equipe do Fortaleza, naquele momento, você tinha a Fortaleza preenchendo demais a área, gente. Demais, né? Isso vem dessa ideia ultradefensiva, né? E você tinha um jogador fora da área, um jogador para se ocupar de 3 jogadores do Ceará que estavam fora da área, né? Esse jogador era o Marinho. Então, claro que o Marinho deveria estar perto ali do Raí Ramos, mas tinha 2 outros jogadores aí com os quais ele também poderia e deveria se preocupar de certa forma. Então, é um erro defensivo. E de onde vem esse erro defensivo? Dessa preocupação ultradefensiva, né, de querer, na verdade, defender a qualquer custo, né? Então, você leva muita gente para a área, preencheu muito a área e deixou o jogador arrematar praticamente ali sozinho. E isto não deveria acontecer, sobretudo porque 1 minuto antes, o jogador teve também um arremate de fora da área, sem ninguém dar combate para ele, né? Então, é erro que o Vojvoda precisa, na verdade, aí, corrigir. O Fortaleza está com dificuldade de praticar um jogo interessante nessa temporada, de jogar bola com qualidade nessa temporada, enquanto será, na medida do possível, assim, tá tentando, né? Às vezes a gente vê ainda altos e baixos dessa equipe, em alguns momentos muita dificuldade, em outros momentos faz um jogo interessante. Hoje o jogo foi realmente muito lúcido, muito interessante, e a equipe do Ceará mereceu de fato essa vitória. Ficou realmente, saiu de campo merecedor dessa vitória. O Fortaleza não merecia um outro resultado que não fosse a derrota pelo que jogou hoje no Castelão, né? E aí fica, na verdade, uma pequena prévia do que pode ser a final, né? Então o Vojvoda precisa, na verdade, entender melhor o seu adversário, né, e corrigir esses erros da equipe, sobretudo essa dificuldade que a equipe tem de trabalhar quando passa para o campo de ataque. E isso ocorre também em virtude de que há muita pobreza no meio de campo do Fortaleza neste momento, e hoje a gente pode falar também que a dificuldade da equipe em transitar pelo lado do campo foi muito grande. Por quê? Pela ineficiência mesmo dos jogadores que estavam em campo do Fortaleza, né? Pikachu foi mal, né? Enfim, o Dudu foi mal, tal. Enfim, o Tinga também não foi grande coisa no primeiro tempo, mas também porque os laterais do Ceará fecharam muito bem o corredor, né? Muito bem. Então a gente teve aí estudo do Mancini em relação ao Fortaleza e a gente teve um Fortaleza jogando, né, de uma forma muito parecida como jogou em outras partidas aí da Copa do Nordeste. Resultado justíssimo,
Ceará mereceu a vitória contra o Lion nessa partida pela Copa do Nordeste. É isso.